O que vamos mostrar a você é quase inacreditável. Enquanto explorávamos profundamente no interior da Itália, Luke e eu nos deparamos com um palácio esquecido que parecia não ter sido tocado em décadas. Mas algo nele parecia diferente. O que descobrimos dentro nos deixou sem palavras. Este não era apenas qualquer palácio abandonado. Este foi uma vez a casa de Alessandro Volta, o lendário físico italiano, inventor e o homem cujo nome vive em todo o circuito elétrico hoje, sim, o Volt. Volta é o pai da bateria elétrica. Sem ele não haveria telefones móveis, carros elétricos, nem o mundo moderno como o conhecemos. E ainda assim, aqui estávamos em uma de suas próprias residências. Nós investigamos mais a fundo e descobrimos que esta casa não era apenas uma entre muitas que ele possuía. Com base nos documentos preservados, nos artigos científicos e no nível de artesanato em toda a casa, esta provavelmente era sua residência mais importante, possivelmente o próprio lugar onde parte de seu trabalho inovador tomou forma, e também onde ele faleceu em 1827. Depois que o Sr. Alessandro morou aqui, sua família, que também era renomada por suas contribuições para o mundo, continuou morando nesta casa até certo ponto. O que mais nos chocou é que este local histórico foi abandonado por mais de 40 anos. Enquanto a Itália celebra a volta com estátuas, nomes de ruas, museus e até mesmo apresentando-o em sua antiga moeda nacional. No entanto, aqui, o coração de sua vida pessoal e trabalho foi deixado para trás. Um lugar que foi lar de uma das pessoas mais importantes do nosso mundo moderno. Esta é a nossa exploração mais extraordinária até agora. Bem-vindo à casa de Alessandro Volta. Infelizmente, Alessandro Volta já se foi há 200 anos e nunca saberemos realmente como ele era ou como soava sua voz. Mas assim como Volta abraçou a tecnologia há 200 anos, podemos fazer o mesmo hoje com a inteligência artificial. Olá a todos, bem-vindos de volta ao Bros of Decay. Eu sou Leslie e hoje tenho um vídeo que nunca pensei em fazer na minha vida. Estamos no pátio da casa que pertencia a Alessandro Volta, o inventor da bateria. Sim, você ouviu certo e vamos fazer uma exploração bastante épica. Vamos literalmente dar um passo de 200 anos na história e isso vai acontecer assim que passarmos por aquele buraco ali. Isso vai ser difícil. Sim, alguém fez um buraco para entrar nesta casa. E sim, é bastante louco, mas é a única maneira de entrar neste lugar. Mas primeiro, vamos mostrar um pouco do pátio e tudo o que restou por aqui. Você pode ver que ele tinha uma casa bastante grande, ou melhor, a família tinha uma casa bastante grande, devo dizer, mas acho que também foi reformada várias vezes. Sim, definitivamente parece isso. Mas agora está abandonada há bastante tempo. Não sabemos exatamente há quanto tempo este lugar está abandonado, mas suspeitamos que seja por volta de 40 anos. Abandonado por volta de 1980. Mais ou menos 40 anos. Então, a primeira parte que vamos mostrar é bastante vazia, mas você pode ter uma noção da casa e do tamanho da família que costumava viver na casa dos Volta. Ok. Eles entram em um lugar que está completamente caindo aos pedaços, que está literalmente cravejado por todos os lados. Uau! Móveis espalhados por todos os lados. Essa parte da casa parece muito ruim, sim. Também não parece ter sido arrumado por um longo tempo. Tive que colocar suportes completamente nessa sala. Tudo teve que ser apoiado para não cair. É absolutamente louco e eu acho que isso era algum tipo de espaço para refeições que temos aqui. Ainda algumas fotos e tudo. Literalmente a estátua está dentro da casa. Sim. Armário cheio de copos deixado aqui. Até o pino literalmente caiu, está literalmente levitando. Mas sim, este quarto não é mais muito interessante. As pessoas que possuíam este lugar ou costumavam possuir este lugar moveram todos os móveis para os quartos históricos deste lugar e deixaram isso abandonado, talvez porque estava caindo aos pedaços ou algo assim. Sim. Talvez porque isso seja menos histórico que o resto. Porque você pode ver atrás dessas portas aqui, parecem portas de outono, mesmo que esteja completamente selado,
E é aí que fica a casa ou a parte histórica que vamos mostrar passando por aquele buraco no momento. Aqui acho que temos a cozinha. Este lugar sim, um quarto muito bagunçado agora. Costumava ser a cozinha da casa dos Volta. Sim, Muito bagunçado mesmo. muito bagunçado. Cozinha encantadora, né? Acho que na época, italianos, claro, eles amam cozinhar e é uma parte muito integral da casa. Acho que é a caixa de especiarias. Ainda tem muitas especiarias lá dentro. Até a louça não foi lavada pelo último membro da família. Ainda estão no escorredor ali. Algo dentro. Queria ver o que a Alessandra costumava comer antigamente. Mas então eu amo essa sala do lugar. Costumava ser uma espécie de estufa, eu acho, né, antigamente. Mas eu amo as janelas, a luz natural que flui aqui. Deve ter sido incrível receber convidados na casa. Isso foi absolutamente incrível. Você pode ver que ainda há palmeiras e tudo mais lá fora. Esse homem, ele tinha uma casa e sua família tinha uma casa diferente de qualquer coisa. E sim, também há pinturas aqui na parede. Do brasão da família 1493-1614, você vê aqui, ainda mais à esquerda aqui, Engenho Charistas Maior 1810. Você pode ver a bateria dele e tudo mais ali, suas invenções. Ho, ho, ho. Estou tão animado para mostrar a você a parte principal desta casa, você vai ficar impressionado com isso. Acho que não podemos ir mais longe aqui. Essas estão completamente emparedadas. Eles tentaram salvar este lugar naquele tempo. Ok, vamos voltar para aquele buraco e passar por ele. Vou mostrar a você a casa da família Volta. Devagar. Oh, essa não foi uma entrada fácil. Esticar um pouco as costas. Já estamos quase nos 27, todo mundo aí, mas agora é hora da parte mais incrível deste vídeo. Você vai perder a cabeça. Eu amo o quarto em que acabamos de entrar. E eu não sei exatamente para que este quarto era usado, mas parece ser um dos quartos mais importantes deste lugar inteiro. Parece um quarto, uma área de trabalho e tudo mais. Eu realmente Adoro este quarto e os móveis nele. acho que devemos começar por ele. Sim, vamos começar por aí. Você poderia se aproximar dele porque eu queria dizer algo sobre... Esse impulso maravilhoso. O busto é ainda maior que você quando visto de perto. É maior que o tamanho real. Talvez seja o dobro do tamanho. É como um gigante. Este é o Alessandro. Parece que sim. Vamos ver muitos mais bustos dele. Isso é totalmente feito de mármore, não de gesso. Você provavelmente nem consegue levantar isso, meu amigo. Isso é loucura. Você não tem ideia de como são incríveis as coisas que são deixadas neste lugar. Sim. Como você pode ver, já começamos a ver muita literatura e livros que são deixados neste lugar e isso vai ser em toda essa exploração. Já temos uma foto aqui também, uma jovem senhora, talvez sua esposa, mas Alessandro já faleceu. Ele morreu em 1827, aos 82 anos de idade. Todos que viveram aqui depois dele trouxeram coisas para casa, mas ainda há muitas lembranças de Alessandro neste lugar. Ah, sim, deixe-me ver. Uma das coisas que eu realmente amo neste quarto são essas pinturas. Sim, essas pinturas. Eu acho que você poderia chamá-las de pintura, sim. Do outro lado, elas são muito melhores, mas aqui também. Sim, essas pinturas estão em péssimas condições. Deixe-me virar e mostrar o outro lado. Estas parecem estar em melhor estado. E esses podem ter sido membros da família. Sim, muito provavelmente, talvez até o Alessandro estivesse em uma delas. Sim, absolutamente. Alessandro Luigi, seu filho Zanino, e ele tinha outro filho cujo nome eu esqueci. Mas eu acredito que era Flamino. Flamino, acho que você estava certo, sim, mas o único que também era físico era Sanino, então temos que mantê-lo em mente, mas sim, talvez apontar que parece loucura todas essas pinturas de decadência aqui, todas essas coisas que você vê neste quarto podem ter sido todas ainda do tempo de Alessandro. O que temos aqui? Dê uma olhada rápida, entre. Vá em frente. Um banheiro oculto é como uma sala secreta. É muita bagunça aqui dentro. Não posso filmar muito aqui dentro. Não, uma cama de ardósia, ela está aqui no meio.
Talvez alguém tenha vivido, trabalhado e feito tudo nesta sala. É assim que parece para mim. Há todos esses livros super, super antigos com escrita a lápis neles deixados para trás. Esses livros têm centenas de anos, talvez 100 anos ou mais, quem sabe. Olhe atrás de você, sim. É isso que eu queria mostrar a todos. Primeiro de tudo, todos eles têm uma indicação. Também vamos ver isso na outra sala. Todos eles são classificados. Todos classificados e bem organizados, veja só. Provavelmente todos os livros de física e química que estão aqui, sim, claro. Porque Zanino era um físico e Alessandro, claro, era um químico e físico, então tudo aqui provavelmente está relacionado a isso. Eu não tenho ideia de como ler italiano, então não posso te dizer. Isso é tão legal e no fundo desta estante de livros aqui desta biblioteca. Tem tantos. Centenas e centenas de livros. Vemos isso sempre nesses lugares dessas pessoas muito inteligentes e que realizam muito em suas vidas. Sempre muitos livros aqui e nos armários. E isso te diz que se você quer realizar algo na vida, leia livros. Vamos olhar para este lado, sim. Vamos para lá, vou começar aqui. Minha pequena cama parece que foi usada como sofá no passado por Alessandro. Tipo de banco para relaxar, acho que é. Também tem um ar muito francês. Definitivamente muito francês. Sim, me parece, sim. O que você está vendo, olhe para isso. É uma pintura completamente devorada. Você nem consegue distinguir o que é. Vertical. Você pode ver isso. Sim, é vertical. Ver um homem aqui ou uma mulher, uma pessoa. Sim. Eu não tenho ideia do que isso era para ser. Olhem, estes parecem ser porta-velas. Porta-velas e... Aqui também. Eu não faço ideia. Parece algo que saiu de um prédio muito, muito grande, talvez uma igreja ou algo que estava pendurado em algum lugar. E até mesmo este armário, muito ao estilo italiano. O armário de chaves não pode mais ser aberto, infelizmente. Mas é maravilhoso. E agora vou apontar para cima porque tenho que mostrar esse teto incrível. Muito italiano, especialmente para a região em que estamos agora. É completamente feito de madeira, né? Sim, completamente. É apenas tinta para madeira. É madeira pintada, não gesso ou outra coisa. Sim. E eu amo as inscrições latinas que eles têm. Este aqui diz família. Você viu isso? Sim? Você conhece essas frases sobre a família ínsula? Esses tipos de coisas religiosas. É família. É Deus. É basicamente isso. Latim não era a minha matéria mais forte. Honestamente, era a minha pior. Nem a minha. Eu estudei um pouco na escola. Mas sim. Eu esqueci completamente. Uma coisa que eu realmente amo nesta casa, especialmente neste quarto, é essa lareira aqui que está meio que incorporada na parede. Há um termômetro na frente e eu simplesmente amo o estilo dela. Parece um tipo de frasco de química ou algo assim. É a sensação que eu tenho dela. E realmente combina com o legado de Alessandro, né? Muitos livros aqui na mesa, claro que eles ainda estavam estudando e tudo mais. Olhe, É um piano. é um piano. Tenho absoluta certeza de que é um piano. Você pode olhar dentro dele, é um piano. Tenha cuidado. Você ouve o piano. Não pegue, será impossível te mostrar. Quer saber como eu vi isso? Se você pode tirar essa cadeira daqui. Oh, uau. Eu vi isso pelas pernas do piano, tente pegá-lo. Isso é muito difícil, sim. Você vê isso como o pé do piano. Meu Deus, você está certo. Está bem aqui em forma de harpa. Sim, exatamente. Esta casa está cheia de surpresas. Quando encontramos este lugar pela primeira vez e entramos nele, nem sabíamos que era de Alessandro Volta, e então começamos a descobrir isso, através de todos os papéis e tudo mais, e começamos a pesquisar. E as estátuas, claro. E fiquei de queixo caído. Isso é loucura, cara. É loucura. Veja, temos outra bela pintura aqui. Acima daí dessa região, sim, lindo. Absolutamente maravilhoso, mas como dissemos antes, muitos móveis foram empilhados por toda a casa, como você pode ver. Há literalmente uma cama bem aqui, ó. Uau, olhe lá, tem sim. Você provavelmente está focando na teia de aranha, mas tem um brasão atrás dela. Sim, um brasão de família. Que tem 1848, 1873, 1890 e 1932. Isso diz muito sobre a família. Sim, e também para este lado. 1880, 1910, 1937, belo brasão com unicórnios, uau. E eu também posso ver um porco-espinho no brasão, e sim, definitivamente 2 unicórnios também. Oh, uau, é lindo. Todas as paredes, como você pode ver, também são pintadas, né? São muito bonitas e elaboradas. Eu amo uma lâmpada, como você diz isso?
A luminária. Sim, era isso. Essa é a luminária, sim, é o revestimento dourado ali, é muito típico italiano. Muito típico italiano. Lindo. Vou te mostrar um dos meus quartos favoritos também. É o meu segundo quarto favorito neste lugar. E é esse bem aqui, mas vou te explicar. Tudo bem? Sim, temos que ter cuidado porque tem coisas pequenas. Há móveis literalmente em todos os lugares, novamente. Olhe para este quarto. O homem que nos deu eletricidade, nascido em 1745 em Como, Itália, Volta, não nasceu em uma família rica. Mas desde jovem ele era obcecado pela ciência. Enquanto outros ainda debatiam se a eletricidade sequer existia, Volta estava construindo dispositivos para provar que ela poderia ser dominada e controlada. Seu maior avanço veio em 1800, quando ele inventou a pilha voltaica, a primeira bateria elétrica do mundo. Foi a primeira vez na história que os humanos puderam gerar e armazenar eletricidade sem depender de animais ou fricção. Essa única invenção lançou as bases para o mundo moderno. Ele estudou física, química e idiomas, e até ensinou por décadas. Fora de seu trabalho, Volta adorava a natureza, botânica e longas caminhadas ao redor do Lago Como. Ele era um homem calmo e pensativo que acreditava em entender o mundo através da experimentação, não da teoria. Em 1827, Alessandro Volta faleceu na mesma cidade em que nasceu. Hoje, o termo Volt é nomeado em sua homenagem, um lembrete de que uma única mente pode mudar o curso da história. Por onde eu deveria começar? Acho que naquele canto temos outra maravilhosa estátua de Alessandro. Isso com certeza é Alessandro Volta. Este homem morreu em 1827 e ainda é honrado por sua família gerações após gerações. Esse é o trabalho que ele fez para o mundo. Mas agora dê uma olhada bem ali. Vemos o acabamento da coroa e as ornamentações. Mas se você olhar de perto para as ornamentações, pode perceber que elas estão na forma da primeira bateria inventada em 1799 por Alessandro Volta. Isso é incrível. Este é o alicerce para tudo o que conhecemos hoje em dia. Nossos computadores, telefones, luzes, câmeras, este microfone, tudo o que estamos fazendo agora é graças à invenção deste homem aqui, Alessandro Volta. Ele provou que a eletricidade não vinha apenas de animais, mas também quimicamente, e construiu a primeira bateria em 1800 e a apresentou ao mundo. Eu sou um grande nerd nesta área. Ou provavelmente algumas pessoas vão dizer tipo, por que isso é importante? Isso é super importante. Esta é uma das coisas mais importantes para a humanidade. Sim. Sem sua invenção, o mundo seria totalmente diferente. Então me sinto tão empoderado por estar na casa da pessoa que literalmente inventou provavelmente todo o mundo que conhecemos, nosso mundo moderno. Isso me deixa um pouco trêmulo. Isso também é uma representação de uma primeira bateria. E se você vê aquela grande torre ali. Não sei se você consegue ver direito. É um traje bastante difícil. Para explicar de forma simplificada como a bateria que Volta inventou funciona, ele empilhou placas de zinco e cobre alternadamente com um eletrólito entre elas. E isso formaria uma célula da bateria. E então, se você empilhar muitas delas em cima de você, você obtém muitas células, e com isso, se você conectá-las, você pode fazer uma bateria e gerar uma quantidade muito, muito pequena de eletricidade. Olhe para cá. Temos ainda mais. Isso parece uma espécie de mesa que temos à nossa frente, com ainda alguma caligrafia em cima daqui. É tão bonito. Eu adoro essa antiga foto vintage aqui. Nós temos um telescópio. Provavelmente ele também gostava de astronomia e de muitas coisas diferentes. Porque esse homem era tão inteligente que provavelmente tinha que se ocupar com todas essas coisas para se manter entretido, sim, sim, sim. Luigi Volta. Isso é, do filho dele, que faleceu em 1876. Se eu estou correto, sim. Corrija-me na tela, sim. Sim, eu acredito que você está certo. 1876. Isso foi há 150 anos. E as coisas dele ainda estão aqui. Isso é loucura. Eu não sei quando este lugar foi abandonado, mas isso parece insano. Parece que foi abandonado há pelo menos 40 anos. Eu não sei se é mais ou menos. Eu acho que a família dele pode ter usado mais como uma casa de memórias. Muito provavelmente, uau. Outra maravilhosa representação ali. Deve ter sido maravilhoso estar em um lugar assim antes de ser completamente abandonado, para as crianças verem como era a casa do bisavô delas. Olha aqui.
Isso é loucura. Esta é a luminária, mas tem um brasão nela. E o brasão é desta família. E até no brasão, eles têm a primeira bateria exibida ali. Eu também consigo ver algo sobre farmácia. Talvez química. Química, sabe? Farmácia química. Então sim, para te dar um pouco mais de informação sobre Alessandro, porque eu continuo falando sobre ele. Ele também, devido à sua invenção da eletricidade ou da bateria, ele também inventou o mercúrio, se eu não estiver enganado. Se eu estiver errado, apenas coloque aqui. Então este homem, após sua invenção, até continuou sua investigação e ele estava simplesmente super fascinado por tudo isso. Não? Um dos fatos que eu mais gosto, é possível que seja. Não, Napoleão Bonaparte estava nesta casa porque Alessandro Voltaire e Napoleão Bonaparte eram amigos. Alessandro o visitou no Palácio de Versalhes algumas vezes. Sim, ele estava muito interessado no trabalho de Alessandro e eles se tornaram amigos próximos ao longo da vida. Então, Louco novamente. irmãs juntas e então todas essas fotos antigas aqui. Não são todos membros da família? Este é novamente o mesmo homem da outra foto ao lado de onde entramos, ó. Uau, estamos entrando na verdadeira história hoje. Estas são fotos dos anos 1800. Sim. 100%. Isso pode muito bem ser a família inteira. Esse pode ser o álbum padrão que Alessandro segurava em suas mãos, a casa mais louca que eu já vi. Esta é uma casa de história. Esta é uma casa que não deveria ser abandonada. Tudo o que estamos pegando, que estamos segurando em nossas mãos, contém história que mudou o mundo e isso é simplesmente incrível. Olhe aqui um desenho do brasão da família. E ainda mais escritos e tudo mais. Coisas religiosas. Alessandro volta, meu chapa. Tenha cuidado, tem muita coisa aqui. Não, mas isso é maravilhoso. Acho que é feito de gesso. Sim, não é bem assim, mas também é arrumado. Poste que temos aqui. E eu também adoro o que ele está em pé. Ah, sim. Isso é incrível. Isso é algo... Sim. Eu absolutamente adoro isso. Eu não sei para onde ir a partir daqui, como vamos subir nessa casa. Isso é impossível. Pelo menos na história. Na história não, mas certamente se inscreva no canal porque vamos tentar encontrar mais lugares como este ao redor do mundo. Definitivamente dê um like neste vídeo. Isso é super importante porque permite que outras pessoas vejam este lugar e talvez através da nossa exposição ele seja visto e talvez se transforme em um museu. Seria incrível ver este lugar como um museu. Isso seria um sonho comigo. Ok, próximo cômodo, pessoal. E acredito que entramos no maior cômodo do lugar, de longe, e este costumava ser o espaço de jantar, como você pode ver. Ou a sala de jantar, se você quiser chamar assim, mas novamente, muitos móveis espalhados por todo lugar. Olhe para essa bela mesa que temos ali, não podemos ignorar isso, certo? Mas há um maravilhoso armário aqui no canto que definitivamente temos que mostrar. Ainda tem pratos e tudo mais ali. Olhe para esse tipo de armário embutido ou é feito na sala. Definitivamente faz parte do cômodo. Primeiro também mostro aqui a arte no teto e nas paredes e tudo mais. Novamente escrita em latim por toda a parte. É linda. E essas portas também. Elas são realmente lindas. Muito bonito. Parece que eles têm como vitrais, mas na verdade não. É apenas, sim, verde. Isso é tão italiano. Como eles tentam imitar o que é real em suas pinturas. E eu realmente amo isso. Mas olhe acima, aqui novamente, enormes peças de decoração de algum lugar. Acabamos de encontrar a primeira bateria. Desculpe. Tudo bem. Então aqui no meio da mesa tínhamos uma mesa de jantar enorme. Alessandro também era um homem de família. Ele tinha uma esposa, esqueci o nome dela, mas ele também tinha 3 filhos. E claro, os filhos dele tiveram filhos. Luigi morava aqui e ao longo dos anos várias pessoas devem ter morado neste lugar. Então esta era definitivamente a casa da família Volta. E agora que eu disse, Volta. Pessoal, de onde vem Volta? Volta.
Ele foi a pessoa que inventou a voltagem. E a pilha voltaica, que acabei de explicar para vocês, aquela primeira bateria, e que Volt é acreditado ao sobrenome de sua família, a família Volta. Olhe para isso, este gerador é maravilhoso. Eu adoro o revestimento de ouro ali, tipicamente italiano novamente. Se você visse isso em um castelo francês, acharia feio, mas aqui na Itália parece lindo. É lindo, até mesmo esta mesa com estas cadeiras completamente feitas de couro, absolutamente maravilhoso. Adoro os pinos ou os pregos que temos aqui, também muitos nas laterais. Algumas coisas na mesa, livros como você pode ver e tudo mais. Esta é a cadeira coroa. No final, um pouco mais diferente do que as outras, um pouco mais extravagante, uma cadeira muito, muito maravilhosa, uma bela pintura, uma religiosa. Oh, sim, está escrito lá. E então, essa teia de aranha. Tem teias de aranha por toda parte na descida. Você pode ver que este lugar foi abandonado há muito tempo agora. Eu também adoro este canto aqui, é bastante bonito. Há muitas coisas ali que podemos olhar. O que é isso? Evanesia sim. Então temos outro busto. Busto. Acho que este pode ter sido o homem da foto, Luigi. Pode ter sido o Luigi, sim. Mas não tem um nome. É muito estranho, eu gostaria de saber o nome. Também. Olhe para aquela senhora maravilhosa aqui embaixo. A mesma senhora do outro quarto. Continuamos encontrando as mesmas pessoas. E então está completamente desgastada, numa pintura muito antiga, mas ainda é tão, tão bonita. Você olhou no peito dela? Oh, não. É o mesmo porco voltando? Então isso era móveis feitos para eles, ó. Sim, olhe para isso. O que diz aí tem um monte de baterias, meu Deus. Volte, eu não consigo ver isso. Você tem que filmar isso direito. Uau, então a pilha voltaica que mostramos antes está bem aqui. A primeira bateria do mundo. Como encontramos esses lugares? Vamos lá. Isso não é real. Todo mundo vai dizer que isso não é real. Mas é real. Não é inteligência artificial. Olhe para isso. Mais algumas dessas maravilhosas portas. E então temos uma cadeira vermelha de veludo que precisamos lá. Parece um belo trono ou algo para se sentar. Eu só quero mostrar este armário. O que você encontrou, a bateria dele. Não, outra bateria. Quero que encontremos a bateria, mas ainda há roupas aqui. Isso é lindo, certo? Bem, ou até mesmo equipamentos de cozinha lá embaixo. Ainda tem coisas aqui. Sim. É uma daquelas batedeiras antigas. Filme também, a parede ali tem mais algumas coisas escritas em latim lá em cima. Algo como Dom Ves Prexlaris? Não envias. Sim, antigamente o V era um U, eu acredito. Se as pessoas ainda não acreditam que esta é a casa de Alessandro Volta, provavelmente mudarão de ideia com este quarto. Venha conosco, vamos mostrar que esta é a casa de Alexander. Eu também amo este quarto. Sim. É bastante incrível. Deixe-me mostrar o teto primeiro. Sim, vou lhe mostrar o teto. Olhe para isso. Eu amo o brasão que temos lá, então acho que essa é a primeira indicação de que essa era a casa dele. Você pode ver o brasão e diz 1810 embaixo do brasão. É o mesmo brasão que vimos no outro quarto. Ele inventou a bateria em 1790. E em 1800 foi o primeiro ano que foi apresentado ao público, e então 10 anos depois eles pintaram o teto. Eu amo isso. Bonito, mas infelizmente, como você pode ver, também tem que ser cravejado. Mas estou feliz que eles apoiaram o teto, caso contrário, teria desabado. Você pode ver que alguém ainda se importa com este lugar, de vez em quando eles vêm aqui. Parece um pouco velho. Então eles se importam com isso, mas também não se importam de certa forma. E isso é muito triste, porque muitas dessas coisas deveriam ser retiradas e guardadas. Continue falando sobre o teto que você estava mencionando. Sim, aqui temos outro brasão e esta é a família Volta, eu acho. 1493, esse é o arco que vimos no peito também. Ao lado do arco, e então ao lado dele você tem a bateria. Ah, sim, com o pássaro. Então essa é uma evolução do brasão ao longo dos anos. Sim, devemos começar por aqui, sim, você pode ver. Você tem este armário, esta gaveta. Olhe essa foto de onde te dissemos, com tantos papéis deixados para trás. Uau. Eu ainda nem vi isso, sim. Essa é a foto da primeira bateria do mundo, mas talvez seja uma foto feita de algo que está no museu agora. Placas de cobre e zinco,
e então eletrólitos no meio. Para as pessoas que não sabem o que é um eletrólito, é como uma conexão entre as placas para permitir que os eletrodos fluam entre os estados da bateria e é feito de papelão. E eu acredito que é tecido. Tecido, sim, exatamente. E então é mergulhado no material. Então é uma pequena explicação científica para todos. Vamos ver, também há muitas fotos da Itália deixadas para trás. Eu não sei o que é, mas parece algum tipo de reunião, talvez. Este lugar é uma inauguração de algo do Alessandro. Exatamente, olhe para isso. Lindo, como mais documentos, caligrafia. Eu amo essa caligrafia, é incrível, é incrível. Sim, armário cheio de livros novamente, fotos e tudo que você pode imaginar. Isso parece a parte de trás de uma câmera antiga. Ainda mais livros e livros e livros e livros nas paredes aqui, como você pode ver centenas e centenas de livros deixados neste lugar. O que temos aqui? 1906. Para o 2º de abril, uau. Eu não faço ideia. Ainda mais livros e tudo mais. Este livro tem que estar todo junto com corda, caso contrário, vai se desmontar. Onde está aquele livro que vimos? Eu o encontrei. Ele tem um adesivo Luigi Volta. Ele colocou seu nome lá. Este era o livro de Luigi Volta, filho de Alessandro Volta. Nós estamos apenas segurando-o em nossas mãos. Ainda mais coisas religiosas e tudo mais. Eu estou literalmente em pé em cima de livros agora. Estou em pé em cima de livros. Sim, uau. Em todo lugar que você pode olhar, eu queria mostrar isso. Uma das fotos da família já tem as seguintes gerações da família, claro, mas como você pode ver, uau! O baú inteiro cheio de livros ali. Vendo a estátua? Sim. Ela não tem mais uma cabeça. É outra representação de Alessandro? Eu não acho que sim. Não parece ter um nome nele. O garanhão está indo para todos os lugares. Cuidado com a madeira em que você está em pé. Lá, se você consegue ver. 1901, temos outro cume com o voltaico. Sim, a bateria. A bateria, senhor, eu estou tropeçando um pouco, sim. 1901 e eu sei daqui. Mais coisas maravilhosas, algum tipo de memorabilia por aqui. 1927, alguém faleceu. Cuidado, você está bem? Sim, eu estou bem, é só um pouco difícil de navegar. Olhe para belas fotos de senhoras sentadas na neve. Mas isso é a coisa sobre a qual eu ia falar. 1827 é o dia em que ele faleceu, Alessandro Volta. Sim, isso ocorreu um século depois de seu falecimento. Sim, talvez essa tenha sido a celebração de seu centenário. Talvez você não celebraria que tal homem incrível. Muito, muito empoeirado, sim. Ao longo dos anos isso fica muito, muito empoeirado. Me desculpe, uau. Mobília. Novamente poeira por todo lado. E então temos essa moldura de foto. Sim, uma moldura enorme aqui. Eu adoraria ver qual pintura estava nela. Então aquele ali também é bem legal. Acho que é um espelho de metal. Acho que isso sempre foi um espelho. Uau, acho que realmente seria capaz. Antes de você ir. Eu não vou a lugar nenhum. Olhe para cima, apenas olhe para cima para ver o resto do teto. É bastante bonito, como sempre na Itália, sim. Né? Novamente o mesmo canal, estamos pendurados aqui também. Realmente lindo, sim. Mas eu poderia literalmente passar dias e dias e dias nesta casa. Tem tanta coisa. Você pode olhar ao redor do canto e encontrar coisas novas que são interessantes. Por exemplo, eu acabei de abrir isso, nem mesmo olhei para isso. É um antigo conjunto de bingo. Tipo, vamos lá, tem de tudo. Aqui, é histórico e parte deste legado e mais armários.